Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de O Continental, do mundo de John Wick. Pra isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, estamos aqui em mais um episódio para falar mais uma vez sobre séries. Dessa vez uma minissérie que, era muito aguardada esse ano, né? Muita gente tava de olho no primeiro spin-off oficial da franquia John Wick, franquia de ação protagonizada pelo Keanu Reeves, que vem de muitos anos de sucesso, né? Fica um lembrete aqui que comentamos bastante da franquia John Wick, fizemos quase que uma filmografia muito rápida, mas principalmente falamos da qualidade e de como a franquia mudou do cinema de ação no nosso episódio, né? Sobre os novos filmes de ação, um cinema novo de ação, e John Wick é um representante muito forte desse estilo, e não só isso, né? É uma das franquias ou novas franquias de mais bilheteria, de mais público e mais queridas, né, por muita gente. Sim, nesse novo cinema assim, de ação, certamente é um ícone, né, já. E como Hollywood não pode deixar a indústria, né, não só Hollywood, mas a indústria cinematográfica não deixa nada ali, apenas os filmes, e hoje em dia, com os streamings e com tanta gente produzindo coisa, os spin-offs e novas produções iam acontecer. Então a primeira delas que chegou é O Continental. Eu acho engraçado, né, que não tem erro pra falar que é um spin-off de John Wick, né? Porque no título tá O Continental, do mundo de John Wick. É pra deixar bem claro, né? E você fica pensando assim, não, mas tudo bem, isso aí deve ser aquele subtítulo que o Brasil coloca, né? Mas não, é o título original da série mesmo. Tem tudo isso no título original dessa minissérie de 3 episódios que foi criada pelo Greg Coolidge, o Kirk Ward e o Sean Simmons. E é uma série original do Peacock. O Peacock é um serviço de streaming que não tem no Brasil. É um serviço de streaming da NBC Universal, que tem muito dos seus programas originais ali, conteúdos distribuídos em vários streams, então não tem uma coisa muito certa. Mas a distribuição global ficou a cargo do Prime Video, que não mediu esforço para promover essa série, que parecia até que era uma produção original do Prime Video, tamanha marketing, tamanha produção e divulgação que eles fizeram da série. Então era uma série realmente que o Prime Video estava vendendo e depositando muita confiança, né? Como eu falei, a minissérie foi dividida em 3 episódios, que o primeiro episódio estreou no dia 22 de setembro, o segundo 29 de setembro e o último no dia 6 de outubro de 2023. Você se pergunta, nossa, mas só 3 episódios? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, que pra mim isso já é um problema da série. Sim. Everton, pra começar, impressões gerais da série O Continental. No geral, eu não gostei muito, cara. Eu achei que teve algumas coisas que funcionaram, mas eu acho que o ponto principal, que é uma coisa que não tem nos filmes do John Wick, que é um desenvolvimento mais assim dos personagens, e o filme é muito mais focado na ação, e é o que faltou na série. Eles tentam desenvolver algumas coisas que não funcionam pra mim. Eu achei que teve personagens que tentavam criar algumas histórias que pra mim eram umas motivações muito bizarras, sabe? As pessoas tinham elas aceitavam muito rápido as coisas, então pra mim é uma coisa que não funcionou tão bem na história, assim. Eu acho que se tivesse focado realmente mais em ação e um plot mais fechado, focado em uma coisa só, funcionaria mais. Principalmente em desenvolver uma história em 3 episódios, né? Que, se for fazer isso, 3 episódios de 1h30, mas se nós fazer 8 episódios de 30 minutos, tá ligado? Bem, concordo 100%, Everton. Eu tava vendo que as críticas dessa série foram muito mistas. Eu vi que o público... E engraçado que eu dou uma pesquisada em críticas tanto aqui, nacionais, quanto lá de fora, né? E eu vi que lá fora gostaram bem menos do que as críticas que eu vi no Brasil. As críticas do Brasil foram mais positivas. Mas, num modo geral, eu vi que foram bem divididas. Eu acho que a série, ela cria um pouco disso, né? Eu não achei uma série horrível, mas eu achei ela muito
muito longe de ser uma grande série do ano, sabe? É uma série, assim, bem ok, que tem muitos problemas. O primeiro que eu coloco, que você comentou ali no final da sua fala, é a distribuição da série, porque você tem 3 episódios, você pensa, pô, uma minissérie de 3 episódios, legal. Vou matar rápido, deve ser uma história de tiro curto, e quando você vai ver os episódios, são 3 episódios de 1h30. Eu acho que isso é muito cansativo, porque pra você fazer um episódio de uma série de 1h30, é muito difícil você criar um episódio que não tenha barriga. Você tá falando de 3 filmes, só que você não tem um filme aqui, você tem um episódio de uma série que é um pedaço de uma história do todo. Então você sabe que em algum momento ali você tem que parar, contar uma história, colocar uma coisa a mais pra poder render, e eu acho que eles não souberam fazer isso. O roteiro em si, ele tem uma linha de história simples, como tem a franquia do John Wick, mas quando eles tentam preencher esse espaço vazio, que é preenchido com ação nos filmes do John Wick, eles se perdem, principalmente pra contar a história dos personagens. Então, eu acho que falta uma coisa que foi prometida, é a expansão do universo. É isso que eu ia falar. Eu acho que esse é o principal problema dessa série. É um principal, não problema, mas uma quebra de expectativa. Não sei nem se expectativa, mas um sentimento que ela deixa no final é de que ela foi um produto que não agregou nada pro universo de John Wick. Tudo que acontece você já viu nos filmes do John Wick. O que agrega é você saber como o Winston tomou conta do hotel. Sim, exatamente. Isso é o que eles agregam, tanto que... Mas é uma parcela, assim, tão, assim... Cara, eu não consigo enxergar quem assistia a franquia John Wick e tinha curiosidade pra saber como é que o Winston conseguiu tomar o hotel. Sim. Tipo, essa não é a curiosidade das pessoas que acompanham a franquia. Eu tenho certeza que a curiosidade é saber o funcionamento daquele mundo de assassinos que é tão bizarramente bem feito e bem equilibrado e bem estruturado que a gente vê nos filmes. Então, eu acho que a série se perde nesse ponto de construir a sua história, da divisão dos episódios, que nem o Everton falou, podiam ser 8 episódios de 30 minutos, podiam ser, sei lá, 6 episódios de 40, uma coisa assim bem mais diluída, mesmo porque tem questões de personagens, desenvolvimentos de histórias que elas não são interessantes pro universo da franquia, e são personagens que não são cativantes. Isso também eu acho que faz um diferencial assim enorme. Os personagens, eles não são cativantes, eles não têm histórias tão interessantes, e você acaba assistindo a série e não tendo aquele apego pelos personagens. E, assim, eu acho que, apesar desses pontos ali, e principalmente essa parte da expansão do universo, a série ainda entrega ótimas cenas de ação, as cenas de ação são muito boas, mas você tem que pensar o seguinte, seria basicamente impossível você reproduzir o nível de ação que você tem em John Wick. John Wick talvez tenha feito um dos melhores filmes com sequências de ação, assim, com coreografias de ação da história do cinema de ação. Assim, você pode considerar muitas cenas ali incríveis e que vão ser lembradas, assim, ainda mais saindo de um quarto filme que, na minha opinião, foi incrível. Eu acho muito boas cenas, mas todas são muito boas, sabe? Assim, as cenas de ação funcionam muito bem. Mas, assim, do nível dos filmes, eu acho que isso que é um ponto que eu fiquei meio assim, eu me senti meio enganado. Porque a que tem no primeiro capítulo é muito igual a dos filmes. Sim, isso que eu ia falar. É muito foda, tá ligado? Você fala, caralho, velho, será que vai ser todas assim muito loucas, tá ligado? Aí no final é tipo, beleza, são bem feitas, mas não é daquele jeito, sabe? Depois vira meio que principalmente no segundo episódio, a gente vai comentar episódio a episódio, porque, como eu falei, são 3 filmes, é quase que a gente falar uma trilogia aqui, né? Nesse podcast, mas a do segundo parece um filme de ação genérico, e é uma coisa que John Wick não é, um filme de ação genérico. E posteriormente, no final, eu acho que eles equilibram bem essa ação mais louca, de ação, de filme de ação mesmo, de tiroteio e tal, com uma coisa mais John Wick. Mas enfim, vamos comentar um pouquinho dos episódios e dos personagens, né? O Everton já adiantou ali e conversamos, né, que a história conta a faceta do jovem Winston Scott, que é vivido pelo Ian McShane, né, na franquia John Wick, que você conhece. Mas aqui a série volta aos anos 70 para contar a história de como ele virou dono ou virou o gerente, né, do Continental, que é esse hotel
dos assassinos, né, que conceita os assassinos, que tem suas regras muito próprias. Então a série, ela embarca nesse período da juventude do Winston e vai contar a história de como ele teve o acesso e como ele planejou a ascensão dele no hotel. Então, o primeiro episódio, ele é muito introdutório para todos os personagens que vão participar ali da trama, né? Sim. Primeiro você tem o jovem Winston Scott, que é vivido pelo Colin Woodell, e ele é um jovem que tá ali fazendo carreira empresarial. Ele é meio que um empresário picareta, né? Então, isso é uma coisa que eu também não curti muito. Ele fica falando toda hora que ele tem muito dinheiro, mas tipo, do que, tá ligado? Então, eu dei a entender que ele é quase que um coach golpista, moderno, né? sabe? Um golpista ali. Sei lá, O cara que leva na lábia. Não dá pra entender exatamente qual a parte dele, mas você sabe que ele tem dinheiro, tem acesso a pessoas poderosas e ele tá praticando golpes ali que ele vai conseguir crescer naquilo. E a série mostra ele nesse primeiro momento quando ele tá em Londres. Só que ele não é os primeiros personagens que a gente conhece na série, né? Os primeiros personagens que a gente conhece na série são ali os participantes e os diretos vilões e mocinhos, entre aspas, né? Porque aqui a gente não tem muito isso, que estão ali no núcleo de Nova York, no núcleo do Continental. Eu acho que tem um ponto negativo que eu vou ter que falar. Porque eu acho que é o primeiro personagem que aparece na série, que é o Mel Gibson, Sim. o Cormac. Ele é o primeiro personagem que aparece, né? Não é? A série não começa com ele? O primeiro que aparece é o Frank. Ele aparece? Ah, tá. Então, depois eu falo do Mel Gibson. Vamos falar do Frank. Que o Frank é o irmão do Winston. Aí, isso é uma novidade, né? Que eles introduzem. O Winston tem um irmão, que não é citado em nenhum filme. Pelo menos, aparentemente, não é lembrado. Que é um assassino que trabalha pro Cormac ali no Continental. Ele é um dos assassinos dele. O Cormac, que é o personagem do Mel Gibson, é o vilão / gerente do hotel ali do Continental no começo da série, né? E ele é o que dá o pontapé inicial pra toda a ação da série, né? Que ele acaba traindo e participando de um roubo de um item importante ali do universo deles. Que acho que não precisa manter segredo, né? Porque o item que eles querem é uma prensa das moedas que são famosas, que na verdade né? é a única coisa que porra, não é nenhuma diferente. expansão de universo, mas é uma coisa diferente que tem ali na série. É um item do universo John Wick que tem ali na série. Que dá pra entender que é algo muito valioso, né, pra eles. Né? E o que é interessante é o quê? Esse primeiro episódio, pra mim, é disparado o melhor episódio da série. É um episódio que eu acho que funciona melhor. Porque ele consegue... Ele tem começo, meio e fim, tá ligado? Tipo... Exatamente. Esse episódio funciona como um filme. Um filme que poderia ter uma continuação ali, tá? Porque ele primeiro apresenta o Frank, apresenta como ele é. Depois você vai ter essa parte do roubo e da traição. Ao mesmo tempo que você conhece o hotel. Sim. E é nesse começo que tem. Já apresenta com a melhor cena de ação da série inteira. Que é quando o Frank tá fugindo no hotel, cara. Que ele treta lá, tem uma luta na escadaria e tal. E é tipo, ele luta que nem o John Wick, sabe? Dá pra você ver, cara. Tem o mesmo estilo, né? Isso é verdade. E essa cena de ação é realmente muito legal. E o episódio equilibra assim, as cenas de ação com a introdução dos personagens novos que ela tá apresentando, introdução dos personagens que a gente já conhece, e você consegue fazer uma leitura de como os personagens são, como eles se comportam. Você já sabe qual vai ser o plot principal e o que traz o Winston pra esse mundo, né? Porque o Winston, ele é o irmão do Frank. Então, quando o Frank trai o Cormac, que é o personagem do Mel Gibson, que é o vilão, manda buscar ele lá em Londres, né? Sequestra o cara pra ele poder conversar e falar assim: pô, cadê seu irmão? Ele sequestrou ele roubou uma coisa muito importante pra mim. Isso que leva o Winston até lá. E posteriormente a gente tem o final, né, do episódio. Quando você tá falando do Cormac antes, você ia comentar que o Mel Gibson tá horrível, né? Nossa, horrível. Eu detestei ele. Eu odiei o personagem. O personagem não, eu odiei tudo, tá ligado? A atuação, tudo. Pra mim tava horrível, sabe? O Mel Gibson, mano, ele tá fazendo esse papel aí que ele fez do Cormac há muito tempo. Eu acho que eu comentei aqui um filme que chama Final Boss, mas esqueci o título em português. Mas é um filme que tem... que é um filme de ação e tal. Esse filme Grillo, né? O Frank Grillo. É um filme legal até. Mas o Mel Gibson faz o mesmo papel que ele fez nesse filme, que ele tá fazendo em outros filmes de ação genéricos, que é um vilão egocêntrico, louco, maníaco, violento,
que fica gritando a esmo. Mano, eu tenho certeza absoluta que ele não tinha roteiro. Ele não parece que ele tem roteiro. Parece que ele fala, grita aí, xinga, fala umas coisas aí que a pessoa vai comprar, vai. E ele é aquela figura cinematográfica que traz pra série, né? Talvez pra trás atenção. É o cara mais famoso da série, né? Mas se bem que a gente sabe que o Mel Gibson já tá numa descendente na carreira e já é uma figura muito discutida, assim, pela sua faceta humana ou desumana há muito tempo, né? Então tem esse ponto ainda pra se considerar. Mas como personagem mesmo, eu acho o vilão horrível, desde o começo, é uma coisa muito forçada. Eu acho que talvez o tal do overacting aqui, ele esteja muito gritante na atuação dele como esse personagem. É um personagem 100% esquecível, cara. Sim, e falando em personagens esquecíveis, eu acho que todos depois, pra mim, são meio esquecíveis. Exatamente. Porque esse primeiro episódio, eu falo que ele é o mais interessante da série porque ele apresenta os personagens, você se interessa de alguma forma ali, você entende a posição deles ali naquele mundo. A gente comentou de alguns, comentou do Frank, que é o assassino irmão do Winston. A gente tem o Cormac, que é o do Mel Gibson que a gente comentou. De personagem conhecido, né, que a gente não pode deixar de citar, a gente tem o Sharon, que é o personagem que a gente conhece nos filmes do John Wick, que era vivido pelo saudoso Lance Reddick, que faleceu recentemente, um pouco antes, né, do lançamento do John Wick 4. E o personagem aparece aqui também na sua versão jovem, né? Já trabalhando no Continental como ele é um gerente ali do Cormac, né? É um assistente, né? Mais um assistente pessoal direto, né? Do gerente do hotel, né? E você conhece a versão jovem dele. E esse ponto é interessante. E falando de núcleos desse primeiro episódio também que eles apresentam, tem um núcleo eu acho, assim, cara, ele é problema. Ele poderia ser melhor, porque ele tem uma ideia interessante, que é o núcleo da KD. Sim. Que é o núcleo de uma policial que tá tentando entender o que acontece naquele mundo. Então, inicialmente, você tem... Não, se fosse isso, era melhor até. Exatamente. Você tem essa policial que tá tentando investigar o que tá acontecendo no Continental, naquelas situações, naquelas interações que ela não consegue explicar muito bem. Porque uma coisa que a gente acompanha na franquia John Wick, e uma coisa que você tem que ter muito bem gravado, porque faz parte da galhofa que é John Wick, é a suspensão de descrença de que existe qualquer tipo de força policial no mundo, né? Porque nem no primeiro John Wick, que os caras invadem a casa dele, bate a polícia lá e ele conhece o policial fala, tá tudo bem aí, John? Aí o John, tá tudo certo, tá ligado? Tipo, eles conhecem todo mundo, sabe? Todo mundo tá no bolso, né? E como aqui é uma Nova York dos anos 70, eu não sei o quanto que esse mundo é estruturado, porque a série não se presta a comentar muito de quanto tempo existe isso, né? O que é uma das falhas da questão da expansão, né? Total, e falha muito, aliás, nesse ponto, né? Mas enfim, quando você tem essa policial, você tem uma tentativa, se fosse isso, só de você descobrir e tal, de tentar trazer uma coisa mais pé no chão, talvez, sabe? Porque assim, eu não esperava que a série fosse uma réplica dos filmes. Eu não ia reclamar se fosse. Sim. Mas ela podia trazer um ar diferente. E ela começa tentando trazer, né? Ela tenta trazer uma coisa talvez mais crível, sabe? Na reprodução da cidade, nesse ponto da policial. Também. E do outro núcleo, né? Que é tipo... Que vai focar muito naquela questão que o Frank também é um cara veterano de guerra, né? Uhum. Tem isso também. Esses pontos, né? Que vão trabalhar. Só que depois a personagem da KD, da KD... eu fiquei... Não falo o nome dela na série, né? Só falam isso. Eu não lembro, KD o tempo inteiro, né? Não lembro nem de falarem do nome dela na série. Então, exatamente. E o ponto da investigação dela depois é um ponto que é simplesmente usado como um Deus Ex Machina assim, gigantesco pra salvar o roteiro no final da série. Mas, cara, inicialmente é uma personagem interessante pra trazer esse tom de realidade, entre aspas, aqui, né? Trazer um tom diferente pra própria série, trazer uma coisa investigativa, uma coisa de fora dessa estrutura do mundo, né? E falando dos núcleos, eu acho que o outro núcleo importante, talvez o mais importante, é o núcleo daqueles jovens que são eles são traficantes de armas, né? Eles têm o seu dojo ali em Chinatown e são traficantes de armas, né? Sim. Que são os irmãos, né? O Miles e a Lou. Que nem eu falo, no primeiro episódio funciona.
Funciona. No primeiro episódio funciona. Sim. Porque você não tem aquele aprofundamento. O problema é quando você avança e precisa dar tempo de tela pra contar essas histórias. E o que eu acho meio foda, principalmente nesse primeiro episódio, é o seguinte, que apresentam eles, né? E eles tinham uma relação com o Frank, de negócios também, né? Porque o Frank também era companheiro de guerra do Miles, tal. Então eles se conheciam. E o Frank fez alguma cagada lá que os caras ficaram putos com ele, né? E quando o Winston chega pra falar com eles, pra perguntar, pô, você sabe onde tá o Frank? Porque ele voltou pra ver se conseguia achar o irmão dele, né? Eles falam assim, não quero saber desse cara, sai daqui, né? E cara, pra mim, na história, já teria terminado aí, sabe? Porque não tem nada. Eu não vi nada que, tipo, tenha criado alguma ligação entre o Winston e eles. Não tem. Pra justificar o que acontece no final do capítulo, sabe? A justificativa é uma só. A justificativa é eles terem algum tipo de poder depois que o Winston conseguir dominar o hotel. Então. É meio que uma missão muito suicida, tá ligado? É muito, tipo... fica estranho, sabe? Os personagens fazerem essa escolha. E o problema pra mim maior vai vir com o avanço da temporada, né? Sim, eu já sei o que é. Esse primeiro episódio, todos os episódios são escritos pelo trio que eu comentei no começo, né? O Coolidge, o Ward e o Simmons. E o primeiro episódio é dirigido pelo Albert Hughes, que dirige o primeiro e o terceiro episódio. O Albert Hughes, ele é diretor de O Livro de Eli, eu tava lendo, sabe? Então, é um filme, assim, conhecido, assim. Foi um filme que teve uma boa bilheteria, tem na Netflix lá e tal. Então é um diretor de cinema, né? Então tá trazendo aquele aspecto cinematográfico pra parada, né? Quando a gente avança o episódio, né? Acho que o primeiro episódio é isso, né? Aí tem a parte, tem a resolução dele, né? Que é... Primeiro, tem que falar uma personagem que é importante, que é a Yen, né? Que é a esposa do Frank, que é uma vietnamita que veio junto com ele, né? E os dois têm essa ideia também de... Eles que meio que planejaram roubar a prensa pra eles terem uma vantagem, né? Porque o Frank e o Winston, eles querem fugir das mãos do Colmark, né? Porque essa é a ideia, né? O Winston tinha conseguido, o Frank não, hein? O Frank queria sair, né? Pra e a série fica trabalhando com o flashback deles crianças. E de como eles entraram naquilo. E que não mostra também, tipo, isso que eu achei estranho. 100% não, né? Mostra ali... Mostra alguns flashes, não mostra, tipo, por exemplo, o Colmark novo. Não mostra. Então eu achei meio estranho isso. Mas eu acho que o final é da hora, cara. A resolução do episódio até certo ponto, né? Até o primeiro ponto que é eles sendo perseguidos, eu acho legal. Legal mesmo. A galhofa que são os assassinos lá. A Hansel e Gretel, tá ligado? Sim, os gêmeos? Sim, os gêmeos. Porque esse ponto é importante, né? Porque a gente tem os 1001 assassinos diferentes que aparecem nos filmes e visualmente John Wick sempre teve uma coisa assim interessante, né? De você pensar, porra, esse tipo de assassino esse é o tipo de assassino, né? Quem não lembra do filme 2 lá? O filme 2 eu acho que é bem emblemático, né? Quando você tá na reta final do segundo filme, o John Wick tá com a cabeça prêmio e aparece assassino de tudo que é estilo, jeito, personalidade, profissão diferente, né? Então essa coisa diferente também é importante pra mitologia do universo ali, né? E o visual dos gêmeos, né? Da dupla principal de assassinos que tá em busca do Frank, de recuperar a prensa, de conseguir... que tá trabalhando pro Colmark de algum jeito. É interessante o visual, eu achei legal, assim, o estilo, né? O principal, o homem, tem um cabelinho meio vilão Onde os Fracos Não Têm Vez. Nossa, ele é total ele, cara. Isso mesmo. E o final, ele tem... com o final da morte do Frank ali do primeiro episódio, também é a fagulha que precisava pro Winston colocar o plano dele em destaque, que é o que o segundo e o terceiro episódio vão construir. O segundo, principalmente, né? Entrando no segundo episódio, o único episódio que não é dirigido pelo Albert Hughes, é dirigido pela Charlotte Brandstorm, que é uma diretora que trabalha muito com televisão. Ela dirigiu 2 episódios, acho que 2 dos melhores episódios de O Senhor dos Anéis, agora Os Anéis de Poder, 6 e o 7, e vários outros episódios de séries, The Witcher e outras séries. Dirige esse segundo episódio, que é, assim, de longe o episódio mais fraco da temporada. E eu não digo nem por proposta de direção, né? O problema é o roteiro desse segundo episódio, o que eles querem contar nesse segundo episódio e como eles constroem esse segundo episódio. Esse eu achei um episódio cansativo, chato, cheio de barriga. Você pensa assim, talvez daria pra pular esse episódio, tá ligado? E ir já pro terceiro.
faz total sentido pular esse episódio. Você só lê o que acontece. Não, porque termina o primeiro episódio com o Winston, com a morte do Frank, e o Winston indo lá pro grupo do Miles da Lu pedir ajuda, né? Pedir armas, né? Que é o que ele fala, né? Guns, a lot of guns, né? Tem ainda a referência ao Matrix, né? Referência safada. E eles... E no segundo episódio, o que é? Ele tentando montar um plano de como ele vai conseguir tomar o hotel. Que, tipo, pra mim é um plano que é meio do nada também, sabe? Porque, assim, teoricamente, o Winston tá indo atrás deles, né? Não, o Cormac, né? Aham. Porque ele acredita que eles estão com a prensa, né? E, tipo, e o Winston fala, não, a gente tem que atacar ele. Tem que matar ele, tem que invadir o hotel. Eu achei um... Cara, assim, eu acho que teria alguma forma de fazer isso de uma maneira mais bem pensada, sabe? Essa premissa deles invadindo o hotel. E porque, assim, essa ideia básica da invasão... Porque Sim. você termina o primeiro episódio com a morte do Frank e a motivação do Winston se vingar do Cormac pelo passado, pela morte do irmão naquele momento e, obviamente, buscando o poder, que é o Continental. Então, o assalto / invasão do hotel, esse fio básico de narrativa, porra, ele é, por si só, interessante pra você criar ação, pra você criar um objetivo ali do personagem. E, porra, isso já funcionaria. O problema desse segundo episódio é que ele começa ali a querer contar os acontecimentos, o passado. E uma narrativa que eu vou dizer que é o que acaba comigo nesse segundo episódio, que como eu comentei, né, da Lu e do Miles, que eles têm aquele dojo em Chinatown. E você tem a narrativa da imigração chinesa ali, né, das gangues e tudo mais. E o dojo antigo ali, que é um dojo de não orientais, né? Dojo Burtle, será que é referência a Aventureiros do Bairro Proibido, né? Sim, e, porra, não funciona. Não funciona. Pra mim, aquilo eu não entendi. De forma nenhuma. Por que teve aquilo? Você pega que é uma não sei se é uma homenagem, mas eles tentam referenciar o Blaxploitation, né? Mas, cara, mas não serve pra nada. Literalmente nada pra história. Exatamente, não é importante. Porque o ponto é o seguinte: se você tem uma história de tiro curto de 3 episódios e você não relaciona com a trama principal, fica perdido, porque isso não vai ser retomado em lugar nenhum. Isso não é interessante. E você não tem um tempo hábil pra criar personagens que sejam interessantes, mas não questão interessantes, mas assim, esses personagens a gente só vai ver em 3 capítulos. Será que precisa parar muito tempo pra contar a história deles? Exatamente, eles não podem ser só uma força de ação também, sabe? Porra, você não tem tanta... É isso que eu falei da questão de desenvolver os personagens e que não dá certo, sabe? Se você... Nos filmes isso não é feito e dá certo por causa disso, tá ligado? Exatamente, não fica contando. E, pô, não que seja desinteressante, não que o problema seja contar. Só que você tem que entender o tipo, não só do público, mas também você tem que entender o tipo de história que a franquia desenvolve. E pra própria série, pra própria história que eles estão contando, foi muito perceptível que era uma barriga, que era chato, que não funcionava. E a gente tava comentando dos personagens, você comentou da Yen no final. A Yen, sim, é uma personagem que ela tem a motivação muito clara, que é a vingança, e ela é movida por isso até o final da série. Sim, isso sim. Funcionou. Funciona, ela funciona, cara. Uma coisa que eu não gosto do segundo capítulo é daquela parte da Maeve, que ele vai... Que é literalmente o Winston arranjando figurante pra ser morto no episódio seguinte. Sim. Porque, mano, eu não entendi, eu achei horrível isso, sabe? Putz, beleza, dá aquela ideia de mostrar o que o Lawrence Fishburne, que o personagem do Lawrence Fishburne faz na franquia John Wick, mas tipo uma versão antiga daquilo, né? Ele é o Bowery King, né? Ela é quase a Bowery Queen, né? Porra, o clã dos mendigos, lá, a seita dos mendigos assassinos é foda dos filmes, né? No minimamente, assim, inesperada, mas que tem um papel de fundamental importância pra jornada do próprio John Wick, né? E aqui a gente vai numa raiz daquilo, né? Sim. E nesse capítulo também é apresentado outro personagem pra adicionar alguma coisa. E, tipo, esse eu até acho que funciona, que é o velhinho lá. Ah, o velhinho é legal. Ele funciona por quê? Porque ele não tem a história contada, não tem um background, não tem porra nenhuma, não. Ele tá lá, tá ligado? Ele só fala o que tem que fazer e é isso, sabe? Ele vai lá dar tiro. Mas falando dos personagens, assim, que a gente já conhecia, né? O Winston, a gente tá falando aqui da participação dele, da junção das equipes, mas eu acho que o Winston é um personagem que funciona, assim, eu gosto dele. Eu acho que é um personagem que na proposta dele funciona.
Eu gosto mais ou menos, cara. Eu acho que... É porque assim, eu acho ele meio estranho durante a sequência da série. Eu acho que no começo se ele fosse só um cara que trabalhasse com a lábia, eu achava que era mais legal, mas... Não dá pra entender, né? No primeiro capítulo ele não sabe lutar nada, praticamente. Visualmente, assim. Pelo menos na cena de ação que tem, ele quase morre. Aí nos outros ele sabe. Aí eu fiquei tipo, caralho, que porra é essa, sabe? Quando é necessário, né? Mas o personagem que a gente comentou, o que a gente conhecia também, que é o Sharon, cara, eu acho que ele é muito desperdiçado nessa série. Eu não sei se é desperdiçado, eu não sei se realmente os caras não tinham ideia do que eles poderiam fazer pra ele. A criação porque, velho, da o que própria... os caras criam pra ele, beira o clichê do... Mano, que é isso, cara? Sei. Vamos criar uma motivação aqui pra ele trair o Cormac, mas vamos pensar uma coisa mais clichê que existe, cara. Mano, que é horrível. Isso o que piora ainda é que, tipo, é meio que pra dar mais uma cena pro Mel Gibson ser horrível naquela sua série, tá ligado? Exatamente, que ele mata o amigo / interesse amoroso, né? Dá uma ideia, né, de interesse amoroso, né? Dele, que é um violinista lá, não, violinista? Violoncelista. Não, violinista mesmo, violão. Violino, né? Sim. Mas enfim, não dá, cara. Eu achei que foi caída, assim, a história que eles contaram pro Sharon. Mesmo porque o personagem também, ele serve só como um guia ali depois. Cara, eu não consigo... A relação que eles criam ali, até no último episódio... Nossa. Sei lá. O último episódio... Eu já vou adiantar, mas o último episódio tem uma cena que eu acho beiro ridículo, que é quando o Sharon fala assim, não, eu era muito amigo do seu irmão, ele me ajudava. Mano, cara, tipo... É do nada, tá ligado? Não, o Frank, ele era o cara que me ajudava, ele me dava dinheiro, me dava aqui suporte pra ficar aqui. Tipo, caralho, da onde veio isso, velho? Eu acho que é um episódio tão problemático esse segundo, que até as cenas de ação, elas são muito abaixo do resto da série. Que tem a cena do teatro lá, que a Ian embola um plano pra matar os caras. Tipo, sei lá, eu achei uma cena ruim, assim, não dá pra entender direito. Sei lá, não funciona pra mim, não funcionou pra mim. E tem uma parte também, que é uma parte que envolve a mitologia de John Wick, que é a juiz lá que tem. Juíza, ou a juiz, né? Que eles chamam a juiz, né? Sim. Mas a juíza que ela representa a tal da a alta cúpula, né? A High Table, que a gente conhece dos filmes. E, obviamente, ela é pintada como uma representante muito forte daquele universo. E ela aparece ali em momentos pontuais, né? Conversa com Cormac. Você vê que ele respeita e tem receio da participação dela. Ela tem o seu capanguinha lá, escocês, com o seu kilt tradicional. E tem uma cena violenta, que o cara tortura um cara lá, que ela quer uma informação, enfim. Você percebe, porque você conhece a franquia, você lembra que eles têm uma importância ali pro controle daquilo tudo. Cara, mas o desfecho do terceiro episódio também, assim, me irritou um pouco. Desperdiçado também, que você tem a esperança que vai ser alguma coisa relacionada à expansão do universo e não. Eles são esquecidos. Porque nesse segundo episódio a gente tem a construção do plano que vai ser executado no terceiro episódio, né? Então tem esse grupo que vai invadir o Continental, né? Que é o Winston, que é o Lowe, que é o Miles, que é o Lemmy. É o Lemmy, né? Aquele Lemmy, rapaz. O Lemmy é legal. O Lemmy é engraçado. É tão tipo um alívio cômico, né? Você tem a contínua investigação da KD ali ainda. Tem uma cena de invasão, né, no Continental, no segundo episódio. Ela consegue entrar no Continental. Enfim, ela já começa a estar mais inteirada ali naquele mundo. E você não sabe até onde ela tá indo. Ainda tem o outro personagem que é o Mayhem, né? Que é o outro policial, que é o amante dela, né? Que é também qualquer coisa, né? Cara, ele é descartado dessa série de uma maneira tão idiota, velho, que faz com que a participação dele no resto não sirva pra nada. E aí você tem o final, né, o episódio final, um episódio catártico na questão de ação e na questão de tentar fechar a história, com problemáticas de roteiro, problemáticas de fechamento, mas assim, no todo, um episódio de ação muito bom. Sim, ele é. Eu acho que ele tem umas escolhas que eu acho muito legais, que é... uma das que eu acho mais legais, e é bem clássica, que é separar os personagens e fazer cada um enfrentar um chefão. Sim. Porra, mano, isso eu foi acho que faltou chefão, na verdade, nesse episódio. Faltou uns assassinos diferentes, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho engraçado que os caras colocaram... Tem muito figurante pra morrer, sabe? Tem. Então, tanto pra morrer pelos personagens que estão invadindo, como pelos assassinos que estão indo atrás deles, né?
Então, cara, tem momento. Os momentos de ação, eles são legais mesmo. A gente tem no começo da invasão ali. Primeiro tem. Qual é o personagem do Sniper, o senhorzinho? Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele também, cara. Eu esqueci o nome dele, não sei se é o Charlie. Não sei, não lembro. Eu não sei o nome dele, mas tem um senhorzinho que ajuda eles ali, que é um assassino também, né? Que é um sniper que fica só ali na casa. Ele no segundo episódio ele bora um plano, né? Sim. E finge que vai fazer uma manutenção, aí expulsa a moradora da casa, é uma senhorinha, e ele vai lá e fica de sniper na casa dela. E depois tem uma parte teoricamente cômica, que é ela voltando antes do tempo, e ele tem que prender ela e tudo mais. Até que funciona essa parte. Funciona, é legal, tá ligado? Mas enfim, tem a parte dele, né, na parte de ação ali, que é legal, funciona, né, como aquela retaguarda. Mas aí a gente tem as divisões e a parte de ação do prédio, que tem cenas legais. Tem cenas de tiroteio no corredor, tem um pouco da coreografia do Kung Fu ali, das armas e do Kung Fu e das batalhas nesses corredores. Muito é a parte do Winston nessa parte do hotel, tá ligado? Eu também acho. Os coadjuvantes são mais legais, sabe? O que tá acontecendo com os coadjuvantes é mais legal. Porque você tem os irmãos lá, os gêmeos, assassinos principais da série, vamos dizer assim, os vilões ali, dos personagens principais que você tá acompanhando. Tem o Leme, por exemplo. O Leme vai lá pra onde é distribuído as informações e acaba enfrentando uma mina lá, tá ligado? Que é uma daquelas minas tatuadas que a gente tá acostumado a ver, né? Que colocam as cabeças a prêmio ali, que põe as recompensas no mundo de John Wick, né? Um dos irmãos luta contra os irmãos, o Lu e a Lu e o Miles. Essa luta é muito legal. Que é muito da hora. Essa luta é muito foda. É muito legal. Muito legal. Velho. Essa luta é muito legal mesmo. Aí o cara é sinistro, velho. Aí nessa luta é que ele me lembra mais o Javier Bardem no coisa. Então, mas o cara... Ai, mano. Isso, tipo assim, a luta é muito legal, mas as finalizações me irritam. Porque Sim. A finalização dessa luta, cara, eu falei assim, puta, eu não acredito, velho. É um puta Deus Ex Machina, assim, que você fala, caralho, mano, por que, velho? Sabe o que parece? Isso, mano? Parece que toda aquela parte dos caras lá em Chinatown e tal foi só pra chegar nessa cena, que é muito escroto, tá ligado? Só pro molequinho chinês lá aparecer e jogar arma, velho. Cara, como aquele moleque entrou no prédio, entrou ali, sabia onde ela tava? Mano, cara... não dá. Não, apesar da luta ser muito legal, a finalização não dá. Ele falou, não, eu sinto os objetos. Que porra é essa, moleque? Que merda é essa, velho? Não, eu fiquei olhando e falei, cara, eu não tô acreditando nisso, meu. Puta merda, que... Não dá. A outra finalização também acho ruim, velho. A outra é a Yen, porque a Yen, a única coisa que ela quer nessa invasão é se vingar desses gêmeos, que foram os responsáveis por matar o Frank. E enquanto os irmãos estão lutando com o principal ali, o homem, a mulher acaba lutando contra a Yen, né? A luta é muito legal. Sim. A luta é legal, bem coreografada. Aí eu fui ver a mina que faz a Greta, né? Ela... Aí eu tipo... percebi... João e Maria, né? O nome dos assassinos. João e Maria, né? Mercy e Greta, né? Aí eu percebi... Aí, tipo, eu fui ver quem faz. É uma atriz chamada Marina Mazepa, né? E eu fui ver o que ela fez, né? Aí ficou muito claro pra mim, da onde eu tinha visto já aquela coreografia, que ela faz o Gabriel, né? No Maligno. Ah, é ela? Pô, é verdade, muito parecido. Então, mesmo. Tipo, mano, o jeito que ela luta é igualzinho como o Gabriel luta, né, cara? É verdade, puta, bem procurado, Everton. Tipo assim, eu vi que ela tinha a parte do contorcionismo, né? Ali, quase circense, aquela maneira de lutar. E combinou ali nas coreografias de batalha. Caramba, essa luta eu acho mais legal, tipo, 1x1, tá ligado? Sim, é legal. É legal mesmo. E a série não economiza a brutalidade que a gente tá acostumado do John Wick, né? A série também tem isso muito forte. No último episódio, principalmente, acontece ali de maneira... bem feita, assim. Você não gosta da resolução dessa batalha? Não, também? Porque, assim, a Yen, quando ela aparece, a primeira parte, quando eles vão separar os gêmeos, né? A Yen aparece na frente deles com um colete de bombas, falando assim, eu vou explodir e vou matar vocês junto, né? Porque eles tinham matado o Frank, né? Uhum. Aí, quando vai a resolução, ela meio que, tipo, coloca o colete na Greta, né? E explode ela, né? E, tipo, do lado, como ela ia fazer, e ela não sofre nada. Sim. Ou ela calculou muito mal. Tipo, ou porque ela tava embaixo d'água. Sei lá, tá ligado? Pra mim não fez nenhum sentido. Porque a mina explode só ela, sabe? A cena é brutal, mas enfim. A física talvez seja questionável. Mas acho que uma parte importante pra história, né, desse
essa sequência final é o Winston e o Sharon que começam a desenvolver uma relação de companheirismo ali pra conseguir vencer o Cormac. Mas assim, tem esses pontos assim, tem uns pontos ali que são problemáticos. Primeiro, quando eles estão cercados ali na frente do cofre, não faz sentido aquela coisa do tiroteio, a luz apagada, e só sobrevive os 3 bonitos ali. Não sentido algum, cara. Não tem sentido nenhum. Ninguém me explicou o porquê daquilo. Não tava com colete, os caras não estavam armados. Não foi. Enfim, tudo bem. Vamos lá. Continua. A gente tem a personagem. Aí o personagem da Candy vai ser problemático. Muito. É aqui, nesse último episódio, que você descobre que a verdadeira busca dela é o Winston. Ela tá atrás do Winston porque ele, quando criança, era o responsável pela morte da família dela. Na cabeça dela, né? Na cabeça dela... tem uma parte lá de flashback, acho que no segundo episódio, que mostra os dois, né, os irmãos ali, quando moleques, jogando uma bomba, né? Alguma coisa ali, fazendo um incêndio. Molotov, né? Um molotov num prédio, né? A comando do Cormac. E ela é uma das meninas que sobreviveu ali no prédio e a família acabou morrendo. E ela tem o Winston como o culpado daquilo. Então você descobre que a jornada dela anterior era indo atrás disso. Que pra mim é muito sem noção, porque tipo, ela não pensou que alguém mandou eles fazer isso. E ela não foi atrás do mandante, sabe? Não, e ela já sabia... mais ou menos, porque a série tenta um pouco trabalhar com essa questão das máfias, de como funciona o submundo ali, de uma maneira muito rasa, mas tenta colocar alguma coisa. E ela era uma policial, ora as bolas, né? Ela tinha que ter alguma noção. Bem, não tem, né? Ela tá ali meio que atrapalhando, meio que tentando resolver o lado dela. E dá porrada em assassino profissional, como se fosse nada. A gente não sabe o nível de preparação dela, mas a gente sabe que é um nível muito alto, porque ela mata um monte de assassino profissional ali naquele hotel. E ela é uma parte importante pra resolução ali da história, porque aí eu achei foda, velho. O ponto que ela acaba aparecendo ali como, não salvadora da pátria, né, mas ali a sequência final pra salvar o Continental, né? Eu não gostei de quase nada daquele negócio de autodestruir o prédio, sabe? Beleza, a questão do prédio ficar cercado, isso tem, acho que no 3, né? Puta, tem eu não lembro qual é o Defensione, eu acho que é o 3 que tem. Tem no 3, no Parabellum, é isso mesmo. No final, né? Mas eu não lembro se tinha esse negócio de autodestruição. Eu não vou lembrar. Mas, tipo, tem isso, né? E é bem clássico, assim. Aí eles têm que lutar contra o relógio pra ir lá achar o cara, pra impedir que isso aconteça, né? E no final, o personagem do Mel Gibson, ele não tem uma luta interessante. Ele é um bosta, literalmente. Ele é só um cara que grita. Ele não tem uma função de força ali, porque não tem nem aquela força do vilão. Fala assim, porra, eu me poupo, mas porra, no final eu sou forte. É tipo um rei do crime, tá ligado? Ele luta com o Winston, tipo, consegue lutar com ele, tá ligado? Não funciona. A Candy acaba tendo a redenção, não, mas ela consegue encontrar e porra, quando encontra os dois, ela percebe que na verdade o causador é o comandante, óbvio. Aí resolve a situação, todo mundo consegue resolver a situação. O Continental não, né? O hotel, ele não é autodestruído, eles conseguem reverter a situação. Enfim, reverte a situação, todo mundo que entrou sai, mais ou menos, né? O Leme eu acho que é um que morre. É só ele. É só o Leme, né? O resto, todo mundo sai bem, sai vivo. E é isso. Na verdade, nem não tem nem como mostrar. Mostra eles bebendo lá, né? Eles não saem. Não mostra o que aconteceu depois, né? A última cena deles, se eu não me engano, é eles bebendo, né? Sim, só mostra o Winston saindo do prédio, encontrando a juíza, fazendo aquilo lá, matando a juíza, né? Que não fez sentido algum aquilo. Não entendi também. Dando um recado pra alta cúpula. Então, tipo... Que porra, tá ligado? Eu não entendi isso. E cara, quando você chega no final da série, o ponto é esse, a série parece vazia de expansão do mundo. Que é o que você veria esse spin-off, né? O spin-off, ele conta a história do Winston e é isso, tá ligado? Ele não traz o que se esperava, que era uma expansão desse universo, né? Mas você coloca como uma minissérie, se isso for apresentado como uma minissérie, é uma minissérie. Eu não vejo motivo pra continuar. O que contar mais essa história? Os personagens que sobram, eles não são interessantes pra você continuar vendo outras aventuras ali deles. Esses personagens eu acho que não funcionam, mas eu acho que, tipo, se forem fazer alguma continuação, eles têm que focar muito nessa questão de, mano, ir espalhando em outros períodos do tempo, né? Outros anos. Sim, né, isso pode ser legal. Porque eu acho que a série começa trabalhando bem essa
Porque, por exemplo, a série começa se prestando a trabalhar bem Nova York setentista, os bairros, essa coisa diferente, né? De uma época diferente, pessoas diferentes, costumes diferentes. Isso pode ser interessante pra ver também a forma que esses assassinos se organizavam de maneiras diferentes. Uma coisa que eu achei muito bem utilizada é a trilha sonora. Eu achei legal. É bem diferente do que do John Wick, né? Que o John Wick é aquela coisa eletrônica, muito forte. E aqui é uma coisa... atende à época, tá ligado? Mais da época, sim. Isso sim. Trabalha melhor com a época, né? Eu achei legal também a trilha sonora. Eu achei assim que funciona, assim. Eu achei uma trilha sonora que funciona. Mas aí a gente chega no final da série, né? Chegamos e conversamos, né? Acho que é isso, né, Everton? Sim. Vamos dar nossas notas? Vamos. De 0 a 10 moedas, né? Moedas, né? Que é o que a prensa faz, né? Que é esquecido também... Foda-se. Os caras deu sorte de lembrar pra contar no final das... Pra juntar os figurantes dentro do hotel, né? É pra isso. Então tem isso, né? Qual a sua nota? 7. Nossa, 7? Você deu uma boa nota. Nota 7. Não, é porque, assim, a série tem uns pontos que eu comentei que eu não gostei e tal, mas ela não incomoda, sabe? Ela funciona no que ela pra funcionar, que é a ação, pra mim ela funciona. Então, acho que é uma nota boa, assim. É uma nota boa mesmo, né? Cara, eu vou dar um 6,5, vai. 6,5. Vou tirar meio ponto do que você deu. Porque é aquilo, né? Eu acho assim, eu vou assistir uma série de John Wick. Tem boas cenas de ação? Tem ótimas cenas de ação. Tem muitos momentos de ação que são realmente excelentes. O último episódio tem muitos bons momentos de ação. Mas assim, tem esses problemas que a gente comentou, né? Problema de ritmo dos episódios. O segundo episódio, ele é muito abaixo dos outros. Os personagens não são tão interessantes. Mas assim, pra ser uma primeira parte, um primeiro spin-off, uma primeira produção da franquia, não é uma catástrofe, não uma coisa... Tem um valor de produção muito legal, figurino, reprodução da época, coreografia de luta e muitas coisas que são características dessa franquia também, John Wick, eles estão ali presentes. Então, apesar dos pontos negativos que a gente apontou, eu acho que a série ainda tem coisas interessantes. E eu acho que também é uma boa série pra você realmente que gosta da franquia John Wick, né? Eu acho que vai funcionar pra você, você vai gostar da ação, é diferente, mas o diferente não é necessariamente ruim, né? O que é ruim é muitas coisas que a gente apontou aqui, principalmente na parte de roteiro, texto, narrativa dos personagens. Vamos ficar então com a nota de 6.7? 6.75, né? Então. Mais exato. O famoso 6.7, né? Para a primeira e talvez única, né? Provavelmente única temporada da minissérie O Continental do Mundo de John Wick. Lembrando que a série está disponível no Prime Video para você assistir. Vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você traz para nós? Bom, vou comentar o filme que eu estou indicando para todos, que é Ninguém Vai Te Salvar. Tá mesmo. É um filme que tá no Star Plus. Filme que eu achei muito bom. Conta a história da Brin, né? Que é uma jovem que mora isolada numa cidade, assim, por alguns motivos, né, que vai contar no filme, e ela começa a sofrer um ataque alienígena, né, tipo, os alienígenas tentando entrar na casa dela, e, cara, eu achei um filme muito bom, muito legal. Eu achei que ele tem uma vibe muito de, sei lá, Twilight Zone, sabe? Uma história, assim, meio... uma ficção científica muito bem pensada, tá ligado? Muito bem pegada, assim, e tem aquele ponto também do terror envolvendo alienígena, sabe? Uma coisa meio sinais e tal. Então, cara, é um filme que eu gostei muito, eu curti muito quando eu vi. Porra, legal. Eu preciso rever, porque eu comentei assim em off que eu dormi o filme inteiro. E não que o filme era ruim, é que eu fui ver o filme muito cansado. Então eu preciso rever, porque eu estou escutando muitas recomendações positivas mesmo do filme. Minha esposa que estava assistindo comigo assistiu e gostou. Eu estava dormindo ao lado dela, não assisti direito o filme. Só vi os alienígenas de vez em quando ali. O Everton falou que gostou, outras pessoas gostaram também. Então vou reassistir. Bem, o que eu vou comentar hoje, que eu comecei a assistir essa semana, na verdade, a gente tá assistindo
assistindo muitas coisas pras pautas do podcast também, né? Mas aí, um tempo ou outro, dou uma olhadinha como um bom otaku fedido nos lançamentos dos animes, né? E tem um anime que eu gostei, que é de uma coisa que eu normalmente não gosto muito, que é um esporte eu gosto muito, mas é um esporte que não me chama tanto atenção, apesar de eu, tipo assim, eu acho legal, mas eu não tenho saco pra ver, que é automobilismo, né? Que são as fórmulas da vida, né? E saiu um anime de automobilismo chamado Overtake. E eu, só tinha 2 episódios, falei, vou assistir. Muito legal. Tem 3 episódios até agora. Ele conta a história do Haruka, que é um adolescente ali, saindo do ensino médio, como todo mundo, que corre na Fórmula 4, que é uma divisão, assim, pequena ali, do automobilismo. E é engraçado porque o protagonista, o Haruka, é o piloto, e tem um outro personagem que é muito importante, que é o Madoka, que ele é um fotógrafo que tá numa situação da carreira, sabe? Que o cara tá desanimado, ele não sabe mais o que quer fazer, não tá mais gostando da profissão dele, até que ele vai fazer uma matéria assim nessa corrida, né, de Fórmula 4, e vê o Haruka, vê ele treinando, vê ele competindo e se interessa muito ali, quer apoiar o time, então vai ser essa coisa da volta dele pra profissão, né, de fotógrafo, e também como uma pessoa que vai auxiliar o Haruka e o time ali dentro dessa competição de Fórmula 4. Então o anime só tem 3 episódios, está disponível no Crunchyroll, tá saindo toda semana, e eu achei um anime legal que tá saindo nessa temporada. Eu pelo menos curti, assim, a animação é bonita, eu gostei. Legal. Certo? Acho que é isso, né? Uhum. Muito bem, querido ouvinte, comente com a gente o que você achou da minissérie O Continental. Gostou, não gostou? Comenta com a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram como Sofaverso, tá no Twitter como Sofaverso. Temos um grupo de ouvintes no Telegram. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda a entrar no grupo. Tem um link de convite aqui no post do episódio. Entra lá. Sempre estamos tentando atualizar com novidades da cultura pop. Então, trailers de filmes, séries, animes, conversando lá sobre os episódios do podcast também. E claro, para continuar escutando o Sofaverso, toda semana tem episódio novo. Procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, Anchor, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer. Onde você não conseguir encontrar o Sofaverso, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o feed por lá. Temos o canal no YouTube também. Estamos postando e atualizando os episódios aos poucos. Então procura Sofaverso no YouTube, se inscreve lá. É isso aí. Semana que vem tem episódio novo. Valeu e até lá. Falou!